Shalom, meus amigos. O milagre da abertura do Mar Vermelho, todos vocês vão concordar comigo, é uma das histórias mais dramáticas de toda a Torá. E ela constitui a conclusão mesmo do êxodo do povo judeu do Egito. Agora que estamos tão próximos da celebração de Pêssar, eu quero dar continuidade às reflexões que envolvem a preparação para esse momento, onde nós recontamos aos nossos filhos todos os eventos que envolvem a libertação do povo judeu da escravidão. E vejam, quando eu disse há pouco que a abertura do Mar Vermelho conclui a história do Êxodo, é porque nós iniciamos a celebração de Pêssar no dia que o povo judeu saiu do Egito, dia 15 de Nissan, que vai ser agora, logo após a conclusão do próximo Shabat, domingo, dia 27. Mas ela termina uma semana depois. O que aconteceu uma semana depois? Justamente o evento, a abertura do Mar Vermelho. A primeira vez que Hollywood fez a recriação dos fatos relatados na Torá, que constituem os 10 mandamentos, e naturalmente existe a cena clássica da abertura do Mar Vermelho, o mundo se surpreendeu com a demonstração de intervenção divina e de justiça de Deus no mundo. Mas para nós, que ouvimos desde a tenra infância dos nossos pais a história da libertação do povo judeu do Egito, não houve surpresa nenhuma. Portanto, o que eu quero agora é oferecer a vocês uma reflexão que só aquelas pessoas que se dedicam realmente a estudar a Torá reconhecem como parte dessa narrativa. Muitas pessoas pensam que depois do choque inicial que levou à morte de todos os primogênitos do Egito, com exceção do faraó, ele foi o único que sobreviveu, que esse choque foi o que levou o faraó a nos libertar. Mas poucos sabem a razão pela qual ele voltou atrás, se arrependeu e decidiu colocar o melhor do exército egípcio no encalço do povo judeu. Eles haviam nos concedido a liberdade aos seus escravos hebreus, e depois eles mudaram de ideia. Por quê? Por que eles mudaram de ideia? Hollywood diz que o faraó se arrependeu. E as pessoas, de modo geral, aceitam essa ideia. Mas essa ideia é falsa. Ela não guarda nenhuma conexão com a realidade. Chegou, e essa é a verdade, ao conhecimento dos egípcios, que o ídolo, e quando Hashem lançou as pragas sobre o Egito, todos os ídolos foram destruídos. Toda a idolatria egípcia foi ao chão. Mas chegou ao conhecimento dos egípcios que um ídolo que estava muito próximo do Mar Vermelho havia ficado de pé. E isso criou nos egípcios uma falsa esperança, um falso senso de esperança. O Deus de Israel não é tão forte assim, porque um ídolo foi mantido de pé nas imediações do Mar Vermelho, e na medida em que eles tiveram esperança de que era possível fazer algo contra o nosso povo, eles se colocaram em marcha. Na verdade, era uma armadilha. Hashem fez uma armadilha para os egípcios. O fato é que eles decidiram nos caçar, porque esse era o plano de Deus, que eles nos alcançassem. E de fato eles nos alcançaram. Eles correram nas suas carruagens douradas com todo o ouro que eles tinham para nos matar. E a fuga para nós, evidentemente, parecia impossível, porque nós tínhamos que atravessar o mar. Foi então que ocorreu esse momento seminal na história judaica, um momento que tem sido responsável ao longo de milhares de anos pela nossa sobrevivência milagrosa. Não apenas pela sobrevivência daquela geração, mas de todas as gerações. Mesmo que isso tenha levado à morte de todos os nossos inimigos, porque nós sabemos o que aconteceu. O mar se abriu, o nosso povo passou. Os egípcios vieram, o mar, com sua força torrencial, se fechou e eles todos morreram, todos se afogaram, com exceção do faraó. Mas, meus amigos, é muito mais do que apenas a história da redenção nacional do povo judeu contada. É muito mais do que eventos do passado. Existe um aspecto que os nossos sábios reconhecem, revelam como extremamente valioso e relevante para as nossas vidas nos dias de hoje. Aliás, sempre, mesmo depois que ocorrer a revelação messiânica. Que aspecto é esse? O que os nossos sábios chamam a atenção de tão importante a maneira como os egípcios morreram? Porque a maneira como eles morreram, afogados, revela o sistema de justiça de Deus. Nos alerta, sobretudo,
acerca da intervenção divina de Deus no mundo. Deus podia libertar o povo judeu de muitas formas, podia ter sido uma praga só, Deus podia ter punido os egípcios de muitas formas, mas ele escolheu abrir o Mar Vermelho, criar uma armadilha, fazer com que os egípcios nos perseguissem e eles morressem afogados no Mar Vermelho. Podiam ser muitas formas, mas ele escolheu afogá-los. Por quê? Por causa de todas as brutalidades que os egípcios cometeram contra o nosso povo. E qual foi a maior de todas essas brutalidades? Eles afogaram os bebês, né, do nosso povo no mar, né, no rio Nilo. Todos nós sabemos disso. Daí nós retiramos uma lição poderosa, medida por medida. Aqueles que afogaram os outros tiveram que ser afogados. Essa é a mensagem mais importante contida na abertura do Mar Vermelho. Não é de que todos aqueles que lutam contra Israel vão morrer. A lição mais importante é que existe um sistema de justiça, e esse sistema de justiça é orientado por um princípio muito claro. Me dá, que nega, me dá, medida por medida, nossas ações são pagas de forma semelhante. Bondade é paga com bondade pelo Criador e crueldade é paga com crueldade. Esse é o Deus de Israel. Porque na maior parte dos eventos da nossa vida, nós temos conhecimento de fatos e suspiramos e repetimos uma frase: nossa, que ironia! Muitas vezes nós reconhecemos eventos que têm lugar na vida das pessoas que têm uma forte conexão, uma forte ligação com eventos praticados por essas pessoas no passado. Não é ironia nenhuma, é o sistema de justiça, é a forma como a Hashem se manifesta no mundo, através da forma como ele pratica a justiça. Essa é a forma que Deus nos mostra que os eventos da nossa vida não são um acidente, mas é parte da intervenção divina. O que nós fazemos para os outros volta para nós. E isso pode voltar como uma punição, mas também pode voltar como uma recompensa. Se você pratica a bondade, pode ter certeza, meu amigo, você vai ser recompensado com a bondade vai chegar na sua vida. A história de Peça nos conta do castigo aplicado por Deus contra os egípcios, né? Mas ele também nos ilustra esse princípio através de uma outra história, que não está na Torá, mas que está no Talmud, na Torá oral, que nos ajuda a entender justamente esse sistema de justiça. Eu quero compartilhar essa história com vocês. Todos vocês sabem que justamente porque havia o decreto de morte contra os bebês do sexo masculino do povo judeu, Yocheved, da mãe de Moshe, coloca Moshe no cesto de junco e coloca no rio Nilo. O que acontece? O que acontece é que Miriam, sua irmã, simplesmente não consegue deixar o cesto. Ela permanece ali, acompanhando com os olhos, porque ela sabia. Miriam era uma profetisa extraordinária, ela sabia que naquele cesto estava o Redentor do povo judeu, o Mashiach daquela geração. E o Talmud nos conta que Miriam permaneceu lá. Ela não deixou as margens do rio Nilo em momento algum. Isso tudo aconteceu em uma hora. E o que se seguiu? Ela conheceu Bátia, a filha do faraó, que recolheu o cesto. Ela pôde dar o conselho a Bátia que Bátia procurasse uma matrona do povo judeu para cuidar daquele bebê, porque Moshe não tomava o leite materno que não fosse sua própria mãe, de uma mulher judia, porque uma alma elevada como a de Moshe não poderia se contaminar com leite materno de uma ama de leite egípcia. E Moshe, então, foi criado, amamentado por sua própria mãe, graças ao fato de que Miriam permaneceu ali, acompanhando com os olhos atentamente o que acontecia com Moshe. E aí você vai me perguntar, mas como é que a Kadosh Baruch Hu recompensou Miriam por essa bondade, por tamanho esforço na preservação da vida de seu irmão? Ela salvou a vida de Moshe. A recompensa viria anos depois. Todos nós sabemos que Miriam contraiu Tsarat,
lepra bíblica. Vitiligo não é de sarata, viu, meus amigos? Muito cuidado, porque muitas pessoas discriminam portadores de vitiligo dizendo que isso é uma, né, praga bíblica. Isso é uma bobagem. De sarata é uma doença que não existe mais. É uma doença que ocorreu naquele momento histórico, faz parte da história do povo judeu. Por isso nós chamamos de lepra bíblica, porque não tem nenhuma conexão com hanseníase, como a gente define a lepra nos dias de hoje. Mas vejam que Miriam acabaria sendo contaminado na marcha do povo judeu com sarata. O que aconteceu? Todos aqueles que eram, né, contaminados por sarata eram obrigados a serem retirados do acampamento, porque sarata era uma doença que recaía sobre aqueles que cometiam lashon hara. E Miriam cometeu um erro e ela fez um comentário inadequado a respeito de seu irmão querido Moshe, e ela teve que ficar fora do acampamento de Israel durante 7 dias. O que aconteceu? Durante esses 7 dias o povo judeu seguiu sua marcha, acompanhando pelas nuvens de glória em direção a Canaã? Não! O povo judeu acampou, os levitas, Deus, a presença divina, as nuvens de glória, a arca da aliança, os sacerdotes, tudo parou para esperar Miriam se limpar, se santificar novamente, se libertar daquela doença. Essa, sem dúvida nenhuma, é a mais impressionante espera relatada pela Torá. Foi uma recompensa apropriada. Ela esperou com os olhos, acompanhou com os olhos o cesto de Moshe por menos de 1 hora, mas ela recebeu como recompensa que toda Israel a esperasse por 7 dias, o que mostra a medida de justiça de Deus. Quando você pratica o bem que vem até você, a sua recompensa sempre é muito maior do que o bem que você propriamente pratica. A punição não. A punição ela ocorre na medida justa, né? Ou de uma outra forma, ou dito de uma outra forma, na mesma medida. A ação, como eu disse, não durou mais do que 1 hora, mas o povo judeu parou a sua marcha em direção à Terra Santa por 7 dias. A história do êxodo do Egito tem muitas mensagens, mas o que o judaísmo quer nos ensinar, o que a Torá nos ensina, naturalmente nós judeus procuramos nos assenhorar dessa lição, é que no devido tempo todos os Hamãs terminam enforcados quando eles querem matar os Mordecai do povo judeu. Todos aqueles que praticam a maldade vão receber de volta essa mesma maldade. Não percamos de vista a ligação que existe entre o crime e o castigo. Muitas pessoas pensam que podem se ver livres da justiça dos homens, e muitas vezes isso acontece, mas a justiça divina nunca falha. Ela sempre chega a cada um de nós. E essa ligação que existe entre o crime e o castigo, foi como eu disse antes, se constitui dessa forma. Bondade te gera bondade. Aquele que pratica o bem recebe de volta o bem. E aquele que pratica a maldade, nós já sabemos o que acontece com ele. É sempre assim. Pode demorar, porque só Hashem sabe a hora certa de cada uma das coisas nas nossas vidas. Mas o conceito de medida por medida, midá kneget midá, é profundamente relevante nos dias de hoje. E se eu pudesse traduzir isso em poucas palavras, eu diria, meus amigos, que tudo aquilo que vai, volta nas nossas vidas. Vai.